Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso interativo Através de Nós. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos estudar o tema 5, que fala sobre morte e ressurreição. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode procurar aí o link, enviar então a sua pergunta e nós vamos te responder com muito carinho. Esse tema, ele é um tema muito importante, é um dos temas assim maravilhosos que você vai estudar. Se você tiver alguma dificuldade, volte o vídeo, para o vídeo, procure na Bíblia para você ter a certeza de que aquilo que eu estou falando está lá na Bíblia, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa única regra de prática e fé. Ok? Vamos lá então? Vamos falar sobre a morte, Vamos falar sobre a morte e a ressurreição e vamos falar sobre a morte. Então, desde a entrada do pecado no mundo, a morte se tornou uma realidade fria e indesejada. Essa nós poderíamos dizer que é a única certeza que nós temos na vida. Não é verdade? Ninguém tem dúvida sobre a questão da morte, mas a morte traz muita tristeza. Quem que gosta de perder alguém que ama? De maneira nenhuma, Deus havia advertido o casal que no dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então, a morte é o resultado do pecado. Então, o que aconteceu? Eles desobedeceram e comeram do fruto. Porém, eles não morreram no dia, porque o plano da salvação, nós já falamos sobre isso, foi colocado em prática. Naquele dia, 2 cordeiros morreram no lugar do casal, prefigurando a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual foi a primeira mentira relacionada à morte contada por Satanás? Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É impressionante isso. Sabe, queridos, olha só, devido à nossa cultura, nós temos uma cultura que é muito forte relacionada à questão da imortalidade da alma. Se você vai assistir um filme, se você assistir uma novela, se você assistir um desenho animado, muitos estão impregnados com a teoria da imortalidade da alma. O que seria essa teoria da imortalidade da alma? Que nós, seres humanos, nós possuímos uma alma imortal, chamada às vezes de espírito. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, e isso é desassociado do corpo. Quer dizer, quando o corpo morre, quando nós morremos, essa alma ela vai para algum lugar. Ela vai para o céu, o paraíso, ou ela pode ir para o inferno, dependendo da condição da pessoa. Eu já afirmo para você que essa não é uma visão bíblica. Na realidade, essa é uma filosofia grega, baseada naquilo que os gregos pensavam antigamente, relacionado com a questão da natureza humana. O que a Bíblia fala é totalmente diferente. Nós precisamos entender como que a Bíblia fala do ser humano, como nós somos. Aqui está, por exemplo, como Adão foi formado, para a gente compreender isso. Adão, a partir de Adão, todos os seres humanos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você tem nesse texto aqui, de Gênesis capítulo 2, 7, você tem 2 afirmações interessantes. Primeiro, que Deus formou o homem do pó da terra, nós somos pó, e se você ver isso claramente quando alguém é sepultado, depois que passa algum tempo, eles vão fazer ali, tirar os ossos para colocar no ossuário, você vai encontrar ali como se fosse terra. O ser humano ele transforma-se em pó, em terra, e é isso a realidade. Então, aqui diz que o homem foi formado do pó da terra, Deus sopra o fôlego de vida. Perceba que algumas traduções trazem espírito. A palavra espírito em hebraico é ruach, e ruach significa exatamente essa tradução que eu coloquei aqui para vocês. Fôlego de vida, respiração. No grego, a palavra é pneuma, que quer dizer também ar,
fôlego. É de onde vêm as palavras que são relacionadas a um ar. Por exemplo, pneu, né? Você tem pneu e pneu vai ar. Então é da onde vem essa origem, palavra grega, né? Tem pneumático, né? Que está relacionado também a algo que usa o ar. Então é o ar, é o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Observe que o texto diz passou a ser e não a ter. Né? Só mudar aqui uma letra na frase em português, né? De ser para ter, já muda completamente o conceito. Então o conceito é que nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Não há vida fora do corpo. Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa morre, ela não tem consciência. Isso nós vamos ver aqui. Aqui está a palavra, então, nefesh, que é alma, também tem ruá, nefesh é mais usada. Né? Nós temos, por exemplo, alento ou fôlego, Jó 27, verso 3, vida, também nefesh é traduzida para vida. Em 1 Reis, capítulo 17, 21, 2 Samuel 18, 13, coração como sede dos sentimentos, também nefesh, Gênesis 34, verso 3, ser vivente ou pessoa, Gênesis 12, 5, 36, 6, Levíticos 4, 2. O nefesh ou alma pode morrer, é isso mesmo, a alma pode morrer. Juízes 16, verso 30, se você ler lá, Números 31, verso 19, pode ser destruída, Ezequiel 22, 25, pode pecar, Ezequiel 18, verso 4. Então, quando eu falo de nefesh, alma, eu estou falando da pessoa. Né? A pessoa, ela é a alma em si. Temos aqui, por exemplo, a palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes. Em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou a imortalidade. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. Percebeu isso? Então, a gente não tem dentro de nós como aquele filme, né, o desenho animado do Gasparzinho, né, você se lembra que a pessoa morre, então sai aquela entidade, aquele fantasma. Não, isso aí é invenção, né, não é coisa bíblica. A nefesh, a alma, é o ser. Então, o que acontece com o homem após a morte? Você já parou para pensar sobre isso? Então, nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Né? Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a Bíblia diz isso. Né? Aqui, Eclesiastes capítulo 9, 5 a 10, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Imaginou isso? Você já pensou se isso fosse verdade, né? Uma pessoa que estivesse vivendo, morre e continua tendo consciência após a morte, como tem alguns filmes por aí, não é? Que a pessoa está lá do lado do caixão, vendo ela morta, vendo as pessoas sofrendo. Isso é um absurdo, né? Deus, na sua infinita sabedoria, jamais permitiria isto. E continuando aqui o texto, diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A palavra além, aqui é cemitério, tá? Para o cemitério, para onde você vai, não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então nós não temos uma alma imortal? Não. Satanás é que disse isso para Eva, e ele continua dizendo isso, enganando as pessoas, dizendo que nós temos uma alma imortal. Quem unicamente é imortal? E a Bíblia diz isso. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, é a ele honra e poder eterno. Então, quem unicamente é imortal é Deus. Né? Olha aqui, como Jesus considerava a morte. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Disse-lhes, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, uma história de Lázaro, você pode ver lá no Evangelho de João, é uma história bem esclarecedora quanto à questão de que não há consciência, né, não há vida pós-morte imediatamente. Por quê? Veja essa história. Lázaro adoeceu, Jesus estava longe, as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus, dizendo: olha, o seu amigo está doente. E Jesus ainda continuou. Mas depois disto, Jesus dizia: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus considerava a morte como um sono. Isso é exatamente isso, um sono sem sonhos. Uma pessoa que morre, ela não tem nenhum sentimento, ela não tem nenhum sonho, nada de consciência e não tem noção do tempo. Uma pessoa que morreu, por exemplo, vamos pegar o primeiro que morreu, né, Abel, primeiro que morreu nesse mundo, após o pecado. Abel. Quando Abel ressuscitar por ocasião da volta de Jesus, Abel terá noção de que passaram alguns segundos, desde que ele levou a pancada na cabeça, né, de Caim. Ele não tem noção. Na realidade, ele nem sabe o que foi que aconteceu, que Caim o pegou de surpresa, nem ele sabe o que aconteceu, ele só sentiu um baque na cabeça e tudo escureceu. E a consciência apagou. Agora, quando ele voltar na ressurreição, a consciência volta. Para ele é como se o cenário tivesse mudado ali, imediatamente do lugar que ele estava, né, para onde ele vai ressuscitar. Assim acontece com as pessoas. Então, Jesus, ele sempre falou da morte como sono, e ele falou: vou despertá-lo. Despertá-lo por quê? Ressuscitá-lo. É isso que ele estava falando. Continuando aqui, se a alma não é imortal, como entender o que Jesus disse nesses versos? Me permita que, antes de entrar neste verso, só fazer aqui, adicionar mais uma informação sobre a respeito de João. Quando Jesus ele se aproximou, né, lá de Betânia, Maria foi até o encontro com Jesus. E ali, aliás, Marta foi até o encontro de Jesus. E ao encontrar Jesus, disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus ele disse: Marta, seu irmão há de ressuscitar, ressurgir. Ela disse: Senhor, eu sei, no último dia. Porque ela tinha consciência, né? Porque tanto Lázaro, Maria e Marta, Jesus passou ali várias vezes, se hospedava em Betânia, na casa deles, e ensinava essas pessoas a respeito da verdade. E ela tinha consciência da verdade, de que só haveria vida, consciência, após a ressurreição. Aí diz: eu sei, no último dia, né? Na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz assim: Marta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá eternamente. Então Jesus era a vida. E ele podia então ressuscitar Lázaro, e foi o que ele fez. Ele ressuscitou Lázaro. Você já imaginou? Pensa comigo. Se essa história da imortalidade da alma fosse uma verdade, né? A alma de Lázaro era uma boa pessoa, tinha aceitado, né, ali a amizade de Jesus, e ele teria ido, então, a alma dele teria ido para o céu. Agora você imaginou vivendo ali no céu, no paraíso, aí Jesus vai ressuscitar, chamar a alma de volta. Aí um anjo toca no ombro dele e fala assim: ô, ombro, né? Como é que vai ter ombro, né? Alma, né? Aí diz assim: você vai ter que voltar, Lázaro, Jesus está chamando você lá. Você já imaginou isso? É uma coisa que não tem sentido, né? Então, a ideia é exatamente essa: não há vida fora do corpo, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Se a alma não é imortal, como entender o que Jesus disse nesses versos? Tem alguns versos que parece ser contrário, né? Mas vamos analisá-los. E se tua mão te fazer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só. Você já imaginou? Olha esse outro texto aqui.
Aqui sim, olha, a palavra inferno aqui vem da palavra grega gena, que era um vale fora dos muros de Jerusalém chamado Hinnom, onde os israelitas sacrificavam seus filhos no fogo ao deus Maloque. Com a proibição de tal crueldade, o vale se tornou um crematório de restos mortais de seres humanos, indigentes e animais. Daí, na realidade, quando Jesus ele falou de Gena, né, ali existia um fogo, e esse fogo era mantido através de enxofre. Ele não se apagava. Por quê? Não só por enxofre, mas também era um lixão, onde queimava lixos, queimava as coisas que as pessoas não queriam mais, por exemplo, o corpo de animais e indigentes, todos eram jogados ali. Então o que caía ali era devorado pelo fogo. E o que ficasse fora do alcance das chamas eram consumidos pelos bichos. Tem um dicionário aqui, olha, Bíblico Vida Nova, na página 165 e 346, fala sobre isso. Na Bíblia encontramos 5 palavras traduzidas para inferno, porém nenhuma delas apresenta um lugar de tormento eterno. Isso é também uma outra coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, que não combina com o amor de Deus. Como você pode ver, o amor de Deus, sendo o inferno um lugar real, né, eterno, teria duas contradições. Então, Satanás, que gera o inferno, né, que cuida do inferno, viveria eternamente. Nós vimos ali que a imortalidade é só de Deus. E como Deus manteria uma pessoa? Vamos pegar uma hipótese aqui. Pensa num camarada bem ruim, mau, que viveu 30 anos. E dentro desses 30 anos ele praticou muita maldade, matou os outros, roubou, estuprou, fez coisas terríveis, inimagináveis. Morreu. Ele morreu sendo ruim, a alma vai para onde? Segundo essa teoria grega, né? Vai para o inferno. Ok, vai viver a eternidade no inferno. Você acha que isso é justo? Uma pessoa que cometeu erros por 20 anos, 15 anos, ter que pagar a eternidade? Você já queimou o dedo? Já queimou a mão? Dói, né? Muito. E você já imaginou uma pessoa nas chamas do inferno sendo atormentado pela eternidade? Esse caráter não é de Deus. Esse caráter do próprio Satanás. É ele que gostaria de fazer isso. Mas Deus, ele é amor. Ele veio a esse mundo, tornou-se homem. Eu sei que existe a justiça e nós vamos ver isso. É claro que os ímpios serão destruídos, porque o pecado será destruído e o ímpio será destruído com o pecado, mas não que Deus quer que as pessoas sejam destruídas. É bem diferente isso, né? Então, essa é uma visão que ela não compactua com o caráter de Deus. E esse outro texto aqui, ó, a parábola do rico e o Lázaro, não fala de uma alma em tormento no inferno? Aqui está, Lucas 16, 19 e 31. Então, o nome do relato já diz, é uma parábola. Então, uma parábola não é literal. Você não pode ler uma parábola e entender que aquilo é literal. Literal, assim, entender como eu leio. Se é uma parábola, ela tem uma aplicação. Então, vamos ver aqui. Onde não se vai para o céu, mas para o simbólico, né? Seio de Abraão. Quem é o seio de Abraão? Também não se trata de almas no fogo, mas de corpo físico com dedo, língua, e que sente calor e pede água para matar a sede. Fisiologia do corpo vivo que está sofrendo intenso calor. Então veja, Jesus não está falando de uma alma desencarnada. Ele está falando aqui usando alegoria, que inclusive essa parábola já era uma parábola existente. A mensagem dessa parábola é: os mortos não podem se comunicar com os vivos. Só isso. Porque se você entender isso de forma literal, parece ser muito esquisito. Então o inferno será tão próximo do céu que as pessoas podem se conversar? Sem sentido, né? Então a parábola realmente ela não tem sentido. Deuteronômio também 18, 10 a 12 relata a trágica história do rei Saul, que foi consultar uma médium em Endor na esperança de conversar com o falecido profeta Samuel, que em vida se negou a falar com Saul. Então, 1 Samuel 28, 8, Satanás aproveitou-se da situação para enganar o rei,
que sofreu terríveis consequências. Né? Apareceu um espírito ali, diz a Bíblia, que a Endor, a bruxa lá de Endor, né, a médium, falou que estava vendo uma pessoa assim, assim. Foi Saul quem identificou sendo Samuel. É aí uma grande contradição, né? Se Samuel estava do céu, não poderia subir do abismo. São coisas assim. Mas na realidade era o espírito maligno tentando levar mais Saul por buraco. O que acontecerá com os mortos que fizeram bem e o mal? Veja, João capítulo 5, 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha aqui, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Onde que os mortos ouvirão a voz do arcanjo? Onde? No túmulo. Quer dizer, onde a pessoa vai estar, né? Onde foi sepultada. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Sepultado em qualquer lugar. Algumas pessoas têm uma dúvida dizendo assim, mas a pessoa que foi cremada e o pó foi espalhado, né, no mar, foi espalhado na montanha, o vento levou. Deus não precisa do pó, dos nossos restos mortais para nos trazer a vida. Deus tem o registro de cada pessoa que viveu neste mundo. Então, cada pessoa que morreu, ela será ressuscitada. Haverá diferença nas ressurreições, nós vamos ver aqui. Mas ambos ouvirão a voz e serão ressuscitadas, quer dizer, elas surgirão a partir de onde elas morreram, elas foram sepultadas. Veja aqui em 1 Tessalonicenses 4,16 a resposta para essa pergunta: quando ressuscitarão os que morreram em Cristo? Paulo diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo de Jesus, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se ressuscitarão primeiro, quer dizer que haverá uma segunda ressurreição. Se os santos, né, os salvos, são ressuscitados na primeira ressurreição, quem serão ressuscitados na segunda ressurreição? Os ímpios, isso mesmo, os ímpios. Aqui, olha, Apocalipse 25, verso 6, reforça, né? Quando os ímpios ressuscitarão. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vamos lá. Quando que acontece a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. Os salvos, né, os justos, justificados por Cristo, serão ressuscitados. E aqui o Apocalipse completa dizendo assim, que os ímpios só serão ressuscitados após 1000 anos, após o milênio. Quando? O que vai acontecer? Porque quando Jesus voltar, nós vamos ver no estudo sobre a volta de Jesus, esse mundo ele vai ser praticamente destruído. Então os salvos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, os salvos mortos serão ressuscitados, ambos serão levados juntos para encontrar com Jesus e vão para a Nova Jerusalém. Os ímpios mortos continuam mortos, os ímpios vivos morrem com a presença gloriosa de Deus, e aqui este mundo será destruído praticamente, e ficará somente Satanás e seus anjos presos durante 1000 anos aqui. Eles não poderão sair da terra, né? Então ficarão presos durante 1000 anos. E aqui fala que quando terminar o milênio, o que vai acontecer? Eles serão ressuscitados. Depois nós vamos estudar com mais detalhes aqui, ok? Essa situação. Então os ímpios só passarão pela ressurreição, ressuscitarão após o milênio. Um outro detalhe aqui, vamos ver aqui um outro detalhe aqui. Olha só. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Uai, mas tem segunda morte? Usei meu mineirês aqui, né? Uai. Tem a segunda morte? Claro. Quando é a primeira morte? A primeira morte é natural. Todos os que antes, a não ser, não é?
a geração que vai ver Jesus voltar, mas todos morreremos. E é claro que essa é a primeira morte. E agora haverá ressurreição. Depois da primeira ressurreição, a primeira ressurreição dos justos, esses ressuscitarão para a eternidade, não vão morrer mais. Mas os ímpios, eles serão ressuscitados para sofrerem a penalidade da segunda morte, que é a destruição eterna, como nós vamos ver. Uma pergunta relacionada à questão que muita gente usa, né, dizendo assim, mas Jesus falou para o ladrão que ele estaria com ele no reino de Deus. Né? E o texto é esse aqui, olha. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está vendo esse texto? O ladrão não foi para o céu? Como eu posso responder isso aqui? A resposta é, alguma coisa não está certa no texto. Não vou te explicar. Por quê? Porque nem Jesus foi para o céu naquele dia. Jesus mente? Não. Jesus foi para o céu naquele dia? Se eu entendo que está escrito assim, em verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso, olha, mas se Jesus não foi, por que Jesus não foi? Porque Jesus, ele não ressuscitou naquele dia. Porque Jesus morreu na sexta, ressuscitou quando? No domingo pela manhã. E olha só esse texto aqui. Recomendou-lhe Jesus. Aqui é o texto onde Maria, né? Maria Madalena, ela vai até o túmulo e ali ela encontra no jardim, ela encontra com Jesus ressuscitado e ela tenta então abraçar. E ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, queridos, não há vida fora do corpo. Como que eu vou entender, então, esse texto aqui? Né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A questão está na pontuação. Porque a Bíblia, né, ela foi escrita não pontuada, a pontuação foi posteriormente colocada as pontuações, mas quando a pessoa colocou a pontuação, pôs a pontuação, a vírgula no lugar errado. Por exemplo, o que Jesus disse? Jesus disse, em verdade te digo hoje. Esse que, ele não se encontra nos originais. Esse que ele foi um acréscimo, né? Ele deveria ser uma vírgula. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mudou, não é? O significado. Jesus está dizendo, hoje, eu digo hoje, você estará comigo no paraíso. Mas quando? Isso depois da ressurreição, né? Inclusive, o ladrão não ressuscitou, ele vai ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Não há vida fora do corpo. Veja, Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha, mas como que o inferno pode ser jogado para dentro do lago de fogo? Se o inferno, segundo as pessoas que creem, é o lugar de tormento eterno e pode ser lançado dentro do lago de fogo, o inferno sendo lançado no inferno? Como entender isso? Apocalipse está dizendo aqui que então a morte e o inferno. O inferno está relacionado no sentido de sepulturas, né, cemitérios. É uma tradução traduzida da palavra grega Hades, que quer dizer sepultura. A única palavra que nós entendemos que é o lago de fogo é a palavra grega Gena. Aí sim é o lago de fogo. Mas o que é o lago de fogo? Esta é a segunda morte. O lago de fogo. O lago de fogo é a destruição. Porque no final, quando a Nova Jerusalém descer do céu a essa terra, né, a Nova Jerusalém, ela vai descer neste mundo, aí sim os ímpios serão ressuscitados, Satanás será solto, Satanás vai reunir todos eles, cercar a Nova Jerusalém. Aí vai descer fogo do céu para consumir o pecado e consome também a Satanás e consome também os ímpios. Formará então um lago de fogo. Então todos serão aniquilados. Não é da vontade de Deus que ninguém seja aniquilado, destruído, né? Mas antes, como diz a Bíblia, que venham a arrepender-se
e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Então a vida ela só pode continuar após a ressurreição. E aqui Paulo usa um exemplo de Jesus. E Jesus morreu, a alma dele foi para o céu? Não. Mas o que aconteceu então? Jesus ele ficou no túmulo, inconsciente, durante os 3 dias. Aí quando foi no domingo, ele foi ressuscitado. E aqui Paulo diz, se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês também é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Olha aí. Por causa da ressurreição. Então, na ressurreição, isso descarta a reencarnação e a imortalidade da alma. Se existe ressurreição, não há imortalidade da alma. Não há lógica. Não há também reencarnação. Por que reencarnação? Os que morreram em Cristo estavam inconscientes e os que morreram em Cristo não estavam no céu. Paulo fala isso. Os salvos só irão para o céu com o corpo. Não existe vida fora do corpo. A ressurreição é a única esperança para os que morreram em Cristo, que ressuscitarão no corpo espiritual. Aí sim, cumprindo aquilo que Jesus disse, que no céu nós seríamos como os anjos. Como os anjos, porque os anjos são seres espirituais. E nós também teremos um corpo mais espiritual. Há outras verdades aqui sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Os salvos terão um corpo espiritual, você pode conferir lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Serão ressuscitados, revestidos de imortalidade, verso 53. Paulo fala que esse corpo mortal será revestido de imortalidade, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Você já percebe que não há vida fora do corpo? Sempre tem que estar o corpo, para você ter essa noção dessa verdade relacionada à morte e à ressurreição. Resumindo, então, a pessoa quando morre, ela fica no sono, ela está dormindo, sono inconsciente, o corpo vai voltar pó, o fôlego, que é o espírito, volta para Deus, isso é uma analogia, volta para Deus. Deus tem o registro de cada ser humano na sua mente, é Deus, sabe de todas as coisas. E quando Jesus voltar, os justos serão ressuscitados, após o milênio os ímpios serão ressuscitados. Os ímpios serão ressuscitados em corpo. Para quê? Para receber a punição no corpo. Eles não foram para o inferno após a morte. Eles irão para o lago de fogo, que é a segunda morte e a destruição. E as pessoas ímpias, elas não ficarão a eternidade queimando. O fogo é eterno, mas a destruição também é eterna. Quer dizer, é como você pegar um papel e queimar aquele papel e dizer esse papel queimou eternamente. Quer dizer, não vai retornar. Aquilo se tornou cinza, ele jamais vai se tornar a ser um papel novamente. Nada, isso é impossível. A mesma forma vai ser aquelas pessoas que sofrerão a penalidade do fogo eterno. O apóstolo Pedro falou isso, que Sodoma e Gomorra sofreram uma penalidade do fogo eterno. Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Claro que não. O fogo é eterno. O fogo ele subsiste até a destruição final. Então tudo foi destruído. Da mesma forma, os ímpios serão lançados no lago de fogo e serão destruídos, não existirão, não terão mais consciência. Até nisso Deus é amor. Até nisso, Deus é amor. E os salvos, os justos, viverão pela eternidade. Mas um fato interessante nisso aí, que Apocalipse fala aqui, quando apagar o fogo, os portais da Nova Jerusalém forem abertos, nós vamos sair e lá a Malaquias fala que nós pisaremos o pó dos ímpios com os nossos pés, mas haverá lágrimas nos nossos olhos, porque com certeza entre essas pessoas terão pessoas que nós conhecemos, até talvez pessoas que foram próximas, familiares, e nós vamos chorar a perda dessas pessoas, a perda eterna. Choramos uma vez quando eles morreram e assim, agora a perda eterna. Mas o que diz ali que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não teremos mais lembranças das coisas ruins
que aconteceram neste mundo, e ele criará então um novo céu, uma nova terra, um lugar de perfeita paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, perguntas para a nossa reflexão. Ficou claro para você que os mortos estão inconscientes aguardando a ressurreição? Você sente em seu coração que pode confiar nas promessas de Deus relacionadas à ressurreição? Mesmo que venhamos morrer, nós seremos ressuscitados. O importante é participar da primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Você deseja ser transformado, transformada num corpo espiritual glorioso e revestido de imortalidade? Eu também desejo. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa a cada momento se firmar, segurar nas mãos do nosso Senhor Salvador Jesus e se preparar para esse grande momento. A morte, ela é triste, mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado é aquele que desde já dorme no Senhor. Para aqueles que morrem no Senhor, a morte é só um sono. Para os ímpios é uma tristeza, mas para o justo é somente um sono. Bem-aventurado aquele que desde já dorme no Senhor. O importante é estarmos preparados. Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos orar por você, por sua família, e quero colocar a sua vida nas mãos do nosso Senhor. Oremos. Amado Deus e bom Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse estudo tão impactante, mas que o Espírito Santo venha colocar em nosso coração, em nossa mente, a verdade. Satanás, ele quer enganar as pessoas, dizendo que essas pessoas têm a alma imortal e que elas podem viver de qualquer jeito, que no futuro elas vão continuar vivendo. Isso não é verdade. Nós sabemos disso por Tua palavra. E nós queremos colocar aqui essa pessoa que está acompanhando os estudos bíblicos, fazendo este curso, derrame bênçãos sobre a sua vida, prepare para o reino celestial, livre ela de todo o mal. Dá-nos a Tua paz, pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Então, até o próximo estudo. Um abraço.